Olha, uma cena impressionante. Um professor é rendido por criminosos no meio de uma aula pela internet. O crime foi visto ao vivo pelos alunos que chamaram a polícia. Foi feito um cerco, né, Felipe Garrafa? Cadê o Felipe Garrafa? Rapidão, Garrafinha. Foi mesmo, Datena. Foi feito um cerco porque 20 alunos, mais de 20 alunos estavam acompanhando a aula quando, de repente, foram surpreendidos por esses criminosos. E o detalhe, os criminosos não perceberam que estavam sendo transmitidos ao vivo. Com isso, foi chamada a polícia prendeu todo mundo ali, Datena. O Garrafa fez a reportagem para você entender melhor. Então, o Latino 10 da TV põe na tela para você. Em tempos de pandemia, o trabalho em casa se torna cada vez mais comum. Como no caso deste professor. Ele está no meio de uma aula de contabilidade para alunos de uma universidade particular de São Paulo. De repente, criminosos aparecem atrás e o ataque acontece. Rapidamente, eles tapam a boca do professor, apagam as luzes e começam a fazer a limpa. Tiram o relógio e vão atrás de dinheiro. Eles falam baixo, para não levantar suspeitas. Cadê a mala com o dinheiro? Não tem nada, São momentos de desespero. Os bandidos pegam uma corda e amarram as mãos do professor na cadeira. Em um outro momento, um deles coloca uma toalha para cobrir a cabeça da vítima. E logo depois, fecha o computador. A filha do professor, que está grávida de 8 meses, também foi feita refém pelos criminosos. Já na delegacia, ele contou o susto que levou dentro da própria casa. Fica quieto, só que é fita dada, é um assalto, a gente vai levar tudo que tem na casa, cadê o dinheiro, cadê os relógios, cadê sua filha? Ele sabia meu nome, sabia o nome da minha filha. Datena, os bandidos não imaginavam que todo o ataque estava sendo transmitido ao vivo para pelo menos 20 alunos. E foi assim, pela tela do computador, que eles perceberam todo o ataque. Ligaram então para a polícia militar, explicaram o que aconteceu e a PM conseguiu prender todo o bando. Eles perceberam que tinha alguma coisa errada e rapidamente acionaram a polícia. E a polícia chegou em coisa de 10, 15 minutos. Percebi que a polícia chegou porque quem tirou o meu capuz, a toalha que estava na minha cabeça, foi justamente a polícia, né? O grupo era formado por 5 bandidos, sendo 2 homens de 21 e 18 anos presos e outros 3 adolescentes de 16 que também foram apreendidos. O professor relembra que, além de dinheiro e objetos pessoais, os bandidos também iriam levar comida da geladeira. Não bastasse o que tinha lá de equipamento, de eletrônico, a TV, pegar a chave do carro, eles iam pegar e enfiar tudo dentro do carro. Mas até o que tinha na geladeira eles estavam levando. Suco, leite, vinho, estavam enfiando tudo em mochila e sacola e levando para o carro. Isso é bom para mostrar o que o cara faz com você dentro da sua casa. Eu não sei como é que não mataram o homem ali, né? Pegar uma faca e cortar o pescoço não custa nada. Porque esses canalhas não respeitam nem a sua residência, que é um endereço constitucional de que você é brasileiro, cidadão brasileiro. A sua casa, pela Constituição brasileira, ela é inexpugnável. Moro na rua tal, número tal, sou brasileiro e aí dentro da minha casa ninguém pode ir comigo. Tanto que até a polícia, para entrar na sua casa, tem que ter um mandato para entrar na sua casa e tem que ter horário. Não pode ser antes das 6 horas da manhã. Mas bandido entra do jeito que quer e faz esse tipo de coisa com essa violência, e não sei como é que não mataram o sujeito. Imagine o susto. Só que esses badelões não sabiam que tinham 20 alunos assistindo a aula. Eles sabiam o endereço do professor, chamaram a polícia, foi feito um grande cerco, inclusive com o helicóptero Águia, e prenderam o sujeito. Esse é o grande detalhe, prenderam a quadrilha. Mas imagine o susto do professor. Isso é usual acontecer isso, com transmissão ao vivo. Quando o bandido mesmo não transmite, você quer ver o menino que estava jogando lá no Guarujá? Lembra? O menino estava jogando aí, o cara vem com a arma na cabeça dele, bate até o boné, pula. Pode botar das imagens lá, ó. Esse é o menino do Guarujá, ó. Olha lá, ó. O cara arrancou o boné. Tá lá com a arma na mão, o garoto jogando. Pior que ele estava jogando um jogo de tiro mesmo, que de virtual ficou extremamente vivo, não é? Olha lá, ele estava lá ligado na tela, dando tiro e tal, quando de repente veio uma arma na cabeça. O cara acho que deve dar um tilt na cabeça dele. O que é que está acontecendo? Pô, eu estou atirando aqui, de repente vem um bandido e bota a arma na minha cabeça. Tem também a história do padre que estava rezando a missa, quando esses manés chegam. É ao vivo, ó. Ao vivo, tela grande o Latino, senão ninguém vê. Olha lá o padre, ó. Ele começa a ficar assustado
e fala assim, parece que é um assalto. O alarme, toca o alarme. O alarme. Toca o alarme. Olha lá, ó. Toca o alarme. E agora vem a bandidagem. Isso aí era uma Tem a missa polícia aqui fora. pelo virtual. E aí isso foi em Porto Alegre. Só E os manda a caras polícia aqui pra entraram. igreja, estamos sendo assaltados durante a missa. Atenção, estamos sendo assaltados durante a missa. Pai nosso que estás no céu, Jesus Cristo. Esse foi um assalto dentro da igreja, de uma transmissão virtual aí, uma transmissão online. Toca o alarme, porque a coisa tá brava aí, toca o alarme. E tem mais uma aí, não tem, ô compadre? Tem mais uma aí. Ah, esse foi o da rádio aqui em São Paulo, o pessoal tá dando... O pessoal tá dando uma entrevista e os bandidos chegaram. Olha lá, acho que era um grupo de pagode, né? Olha lá, o assalto ao vivo, os bandidões entraram ali na rádio e olha que loucura. E teve muito mais. Lembra aquele cara que roubou o shopping lá? Parece que foi em Rondônia. O cara roubou o shopping, fez uma refém e começou a transmitir ao vivo. Então, são uns canalhas da pior qualidade.